Primeiramente, é um prazer estar aqui novamente, é uma honra, um privilégio. Novamente, eu agradeço a presença de todos de antemão e agradeço também por nós podermos contar com esse espaço após a obra, né, de Antônio Olivo Rodrigues, quem eu saúdo, assim como nossos patronos, né, que vão ser bem citados na palestra de hoje. E a ideia desse tema foi trazer para o círculo esotérico hoje como que se dá a comunicação entre o corpo e a alma, como que o corpo atua como um veículo da alma aqui no plano físico e como nós podemos atuar em cima disso para viver vidas melhores e continuar nossa evolução espiritual, sempre galgando a iluminação. Swami Vivekananda traz para nós que só existe um templo, o corpo. É o único templo que já existiu. Portanto, não será encontrado em igrejas ou em terreiros ou em centros como esse algo que só nós podemos nos oferecer. Nós devemos fazer a comunhão com todos, porém, Deus, para você encontrar Ele não está em um templo fora do seu corpo. E nós vamos elucidar um pouco mais sobre isso nessa palestra. Para quem está me vendo pela primeira vez, eu sou Márcio Gomes, sou treinador comportamental, coach, treinador sistêmico, e eu trago essas formações sempre para dizer que isto são apenas títulos e formações, mas o mais importante é o que nós compartilhamos aqui no dia a dia e o que nós podemos levar. Então eu espero que a palestra de hoje seja elucidativa e inspire cada um de vocês a ter uma melhor relação, principalmente consigo. Para explicar um pouco sobre essa relação, essa comunicação que se dá do corpo e da alma, eu parto do princípio do que é o corpo. O corpo é mais palpável. Nós conseguimos tocar, nós conseguimos sentir, nós notamos o corpo do outro. Então, o corpo ele é algo físico, tangível, material. E é essa matéria que eu queria entrar um pouquinho mais e aprofundar. Porque a matéria, como nós a conhecemos dentro do esoterismo, dentro das ciências ocultas, é que é a união dos elementos do universo que compõem o todo. Portanto, a matéria se dá da união de elementos como átomos, as moléculas, literalmente de forma física. O corpo, portanto, se resume a isso? Não somente. O corpo, como nós podemos ver nessa imagem, ele traz diversos campos e organismos, né, maiores e menores de diversas funções que o compõem. Ora, nós temos o sistema esquelético, o sistema nervoso, o sistema vascular. Portanto, esses são alguns dos físicos que nós podemos encontrar. Mas nós também temos alguns outros campos. E é através desses outros campos que o corpo fala com a alma e o corpo fala com o nosso corpo emocional também, como nós veremos adiante. Portanto, o corpo, ele resulta da coesão, da adesão de todas essas moléculas e muitas pessoas pensam que é um aglomerado de células, que são trilhões de células aglomeradas e não passa de um grande organismo que é resultado de processos químicos e físicos. Porém, nós que estamos na seara do conhecimento e estudamos sobre, percebemos que isso é muito simplório e não explica a totalidade do que nós enxergamos em nós mesmos, que dirá no todo. Portanto, o corpo ele é mais do que apenas a matéria. Com relação à alma, muitas pessoas também acreditam que a alma é algo que você, ao despir-se do corpo, ao sair do corpo, ao perder o corpo de matéria, você estaria vestindo a sua alma e você seria um ser humanoide, uma forma humanoide que transita pelas galáxias, e essa é a alma. E eu não estou aqui para afirmar de fato e ir contra a crença de ninguém aqui do que é a alma. Até porque os patronos da ordem, e onde eu busquei os estudos para trazer para vocês hoje, eles têm diferentes aspectos do que é a alma e o que é o corpo e a veiculação entre os dois.
Portanto, a alma, dentro do que eu entendo, é que a alma ela é resultado da interação entre o corpo físico, entre o corpo emocional e o todo. Ela é o resultado disso, que provoca crenças, processos, é aquilo que te dota de consciência. A alma é aquilo que nós temos como unidade e nós nos entendemos como unos a partir do momento que nós focamos na nossa alma. É o separado do todo, porém, existe a alma universal. E aí nós estamos falando da consciência do todo, do grande arquiteto do universo. Portanto, a alma não é tangível, ela não é palpável, ela não é material e nem transita por isso. Mas se ela não transita por isso, existe uma diferença que eu gostaria de deixar claro aqui. A diferença entre alma e espírito. Muito se confunde entre alma e espírito. Pois algumas tradições elas trazem a alma com um significado que em outras seria o espírito. Por exemplo, na Rosa Cruz nós temos que espírito é toda a energia que permeia o universo e compõe todas as coisas e através da sua vibração molda o universo, permeia tudo e todos. Já no budismo se chama natureza Buda esse espírito. Já, por exemplo, no kardecismo ou em religiões de matrizes africanas, o espírito seria um invólucro, seria uma entidade ou seria alguma pessoa desencarnada ao fazer a transição. Já a alma, em algumas outras tradições, ela traz outro contexto. Ela traz o contexto de ser em alguns casos, ser igual ao espírito, que nós vimos, por exemplo, na Rosa Cruz, a alma ser aquilo que permeia o universo, o todo, né? E em outros momentos a alma também é confundida com o espírito, por exemplo, de um terreiro de Umbanda. Então eu quis trazer isso para entender que hoje nós vamos falar da alma dentro do conceito dos Rosa Cruzes, e no caso, quando eu falo alma, é preferível que se entenda que é aquela parte do todo que está sendo compreendida, e não um espírito desencarnado, ok? E como se comunicam o corpo e o espírito? Porque eu disse que a matéria ela é física, ela é palpável. O corpo ele é físico e a alma ela já traz algo mais intangível. Como que eles se comunicam? Se todo o universo ele está com a mesma matéria, ele tem a comunicação entre essa matéria através das vibrações. As vibrações ditam o ritmo, a forma, os ciclos do universo e de todos os seres viventes. E com a alma não poderia ser diferente. Se nós observarmos a capa de Eliphas Levi, que traz, né, dentro de uma das suas imagens mais célebres, o que está acima é como o que está abaixo, nós podemos entender que aquilo que nós vemos no grande, vemos no pequeno e vice-versa. Então, o que nós vemos de comunicação, de vibração, que molda uma galáxia, que estrutura um sistema solar, também é o que nos estrutura. Mas aí nós estamos falando de um corpo e uma alma e um ser humano. Essa comunicação ela é uma vibração e ela parte dos dois lados, tanto da alma para o corpo como do corpo para a alma. E essa vibração nós vamos ver adiante como ela é influenciada e como ela se dá através do dia a dia. Eu acredito e eu entendo que há 3 pilares na vida, seria o emocional, o mental e o físico. Em outras oportunidades já falamos sobre o emocional, sobre o mental. Hoje estamos falando do físico e já dando introdução ao espiritual, pois a alma é espiritual. A alma ela abarca essa nossa divindade interior. E sem o equilíbrio dos 3, nós não podemos alcançar a tal chamada iluminação, pois nós sempre teremos tribulações durante o processo. Então eu trouxe aqui só para exemplificar os 7 corpos sutis. E dentro dos 7 corpos sutis, nós temos o primeiro, da esquerda para a direita, que é o 7º, ok? Que é o físico. O corpo físico, todo mundo já entende o que se trata. O segundo seria o etérico. O etérico, também chamado de duplo etérico, seria o nosso corpo emocional, onde é a sede das emoções. E regula todos os nossos microtúbulos, nossos chakras, e regula toda essa questão do nosso
corpo, nesse campo, nesse corpo do etérico, para repassar para o físico. Essa comunicação se dá através da vibração desses tais microtúbulos, entre outras formas. Então, uma vibração de uma emoção negativa influi no corpo físico. Agora, no físico, se passa para o etérico da mesma forma. Se algo te machuca, você sente uma dor, essa dor ela é emanada para o seu corpo etérico e você tem uma resposta a ele, mudando alguma questão do seu corpo etérico. Ok, dito isto, e o que seria esse corpo astral, que é o número 5? O corpo astral, ele é a sede da alma. Dentro de algumas tradições, isso é entendido. E como sede da alma, ali envolve os nossos processos mentais, o início dos nossos processos mentais, as nossas crenças, as nossas vontades, os nossos desejos, nossos anseios de alma. Aquilo que nos nutre, aquilo que nos move. E a comunicação também se dá para os outros corpos, de cima para baixo e de baixo para cima. E nesse sentido, a comunicação do corpo astral é muito importante, porque muitas vezes nós estamos perdidos, nós estamos tristes, e através do alinhamento e da harmonia dos nossos 3 corpos, nós conseguimos, através de um desejo de alma, evoluir, transcender o corpo físico e mudar alguma coisa que nós precisamos no nosso dia a dia. E vice-versa também é verídico. Quando nós estamos muito felizes, a nossa força de ação, o nosso potencial energético vai ser muito maior para nós desempenharmos coisas que satisfazem a nossa alma e, ao mesmo tempo, elevam o nosso estado espiritual. Os próximos corpos são os corpos mental inferior e superior, né, tanto o consciente como o inconsciente, o corpo búdico e o átmico. E aqui não é o objetivo da palestra elucidar sobre esses temas, mas eu convido a quem quiser pesquisar mais sobre eles, pois é interessante como eles trazem a composição do corpo humano dentro dessas esferas que nós vimos e desses campos. Eliphas Levi traz para nós que a alma é a chama eterna, ou seja, não se extingue, não se apaga. Ao mesmo tempo, ele complementa que o corpo é a lâmpada que a sustenta, mas nesse caso é uma lâmpada que não se apaga. O corpo como lâmpada que sustenta essa chama eterna, nessa pequena frase nós já podemos perceber a importância do corpo como receptáculo para a alma, que sustenta. Essa palavra não foi à toa. E ao mesmo tempo, ele conclui que cuide bem do seu corpo para você ter um brilho intenso. Portanto, Eliphas Levi, muito feliz nessa colocação, traz para nós que o cuidado com o corpo é essencial para que a sua alma brilhe, para que a sua alma vibre e expanda para o lado que você precisa. Falando um pouco sobre Eliphas Levi, ele acredita que o corpo é o meio pelo qual se faz a magia. Eliphas Levi, mago ocidental, ele traz essa magia como base de muitas das suas práticas, foca muito na magia, e nesse sentido, a magia e o corpo mágico nesse sentido é o que vai dar instrumento para dar força espiritual para o ser. Portanto, um corpo sem força é um corpo que não pratica magia e é um corpo que está debilitado. Portanto, é importante a pureza e o equilíbrio corporal para trazer esse corpo em harmonia, para trazer para a alma um potencial magístico efetivo. Também traz que a alma não pode realizar a sua magia se estiver aprisionado em um corpo debilitado. Então, para uma cocriação, para alguma intenção, deve haver um corpo capaz de realizá-la. O equilíbrio entre o corpo e a alma é essencial para alcançar a verdadeira transformação espiritual. Então aqui mais uma vez a importância de equilibrá-los, porque sem isso a transformação espiritual, a iluminação não ocorre. Mais uma de Eliphas Levi, a prática da magia exige não só pureza de coração, mas também saúde e força física para que a alma possa se manifestar sem impedimentos. Uma pessoa que não se movimenta direito não consegue executar aquilo que a alma dela anseia. Então logo já fica claro a importância da prática mágica e ao mesmo tempo da força física, da saúde, como um complemento na seara da iluminação.
Então Eliphas Levi traz que algumas das coisas que nós podemos fazer de forma prática são o jejum e a dieta saudável, os exercícios físicos regulares e as rotinas de limpezas energéticas, como banho de ervas, como idas a locais energéticos, como templos, como pontos de força da natureza, como ir à praia, à cachoeira, e dentre outras práticas de limpeza energética, justamente para você estar com o seu corpo em harmonia com a sua alma. Já Swami Vivekananda, ele traz que o corpo é o templo da alma, é a morada da alma, e se é o templo, considera-se sagrado. Por ser sagrado, ele entende que deve-se ter dedicação, disciplina para você cuidar desse templo. Ora, se é um templo, não vou comer qualquer coisa. Se é um templo, eu não recebo qualquer coisa que despejam em mim e mantenho comigo. E, portanto, Vivekananda traz que o yoga é uma forma, e a meditação é uma forma de você complementarmente trazer para o seu corpo e para a sua alma o equilíbrio físico, mental, espiritual, para você ter saúde, longevidade. E ele insiste muito nessas técnicas como a forma de busca pela iluminação espiritual. Muito curiosa essa frase dele que ele traz: você não pode acreditar em Deus até acreditar em si mesmo. Se você não acredita que é capaz de realizar algo, obviamente Deus para você é algo mais distante. E vamos parar para pensar nessa segunda frase dele: o verdadeiro progresso espiritual é alcançado quando o corpo é disciplinado e a mente está em paz. Portanto, para eu alcançar algo, eu tenho que ter disciplina com o meu corpo. Ele tem que estar disciplinado dentro daquilo que eu me proponho. Eu tenho que ter saúde física. E ao mesmo tempo a minha mente tem que estar em paz. É outro paralelo que ele já traz da importância desse tripé: corpo, alma e mente. A mente é mais poderosa que o corpo, mas a saúde do corpo é essencial para que a mente funcione adequadamente. Portanto, a mente soberana, como nós vimos nos corpos, está acima do corpo da alma, acima do corpo do duplo etérico, do emocional, mas no caso, se a mente não estiver funcionando direito, a alma enfraquece e vice-versa. Portanto, para Vivekananda, asanas diárias, que são aquelas posições de yoga, as posturas, e assim, não precisa fazer nada extravagante, colocar o pé atrás da nuca, essas coisas não precisa. O importante é você praticar algumas asanas diariamente para você liberar o seu corpo e equilibrá-lo, trazer vigor físico. O pranayama, que seria a respiração. Então ele insiste que a respiração é muito importante para conseguirmos fazer toda a nutrição do nosso corpo. E nutrir ele de maneira adequada seria respirar, seria se alimentar, tudo isso é envolvido. E a meditação também, que aí no caso seria um cuidado com os pensamentos e trazer um pouco sobre a mente nesse aspecto. Vivekananda traz que você é a alma, você é aquilo que é eterno e imortal. O corpo é apenas um instrumento. Então, como um instrumento, deve ser utilizado nas suas funções possíveis. Um corpo que não se movimenta, dado as limitações, e, enfim, é um corpo que não está aquém, que está aquém da alma. A alma não consegue exercer o seu poder e a sua sabedoria quando o corpo não é utilizado como um instrumento, e sim ele é utilizado apenas como um invólucro sem sentido. É apenas um receptáculo e eu não cuido dele. Portanto, lembremos que nós somos aquilo que é eterno e imortal. Nós somos essa chama que vive dentro desse instrumento, dentro deste veículo. Prentice Mulford, mentalista, traz que os nossos pensamentos são extremamente importantes no alinhamento entre a nossa alma, o nosso corpo, nossas emoções. Então, quando a gente fala sobre Prentice Mulford e o mentalismo, nós trazemos que a saúde para Prentice, dentro de sua crença, é extremamente correlacionada com os nossos pensamentos. Portanto,
uma pessoa que tem a tendência a se iluminar e está buscando isso, ela só o faz através do zelo e através da seleção dos seus pensamentos, tendo pensamentos positivos, otimistas, e isso vai fazer com que o corpo dela seja um corpo mais saudável. Para parentes, essa é a premissa. Tendo um corpo mais saudável, a alma está mais em paz, a mente está mais em paz, portanto, ela consegue desempenhar melhor as suas funções aqui na Terra. Pensamentos são coisas, eles têm poder de transformar a realidade, ou seja, o corpo. O corpo é a realidade física que nós temos. Não só o corpo, nós temos poder de transformar o nosso ambiente, nós temos poder de transformar o que nós pensamos também e o que nós fazemos, mas nesse sentido, vamos focar no corpo. E aí que entra a questão, um corpo adoece às vezes, é natural. E para Prentice, o poder do pensamento positivo é um caminho para a cura, aí falamos de corpo, e também de emocional, e para a realização espiritual. Então, é o poder do pensamento que faz com que você galgue, você continue na seara do conhecimento para ter a iluminação espiritual. Também traz que uma mente saudável em um corpo saudável é a base para uma alma iluminada e realizada. Ora, uma mente saudável num corpo que definha não faz sentido. É uma mente que está estagnada pelas limitações físicas e vice-versa. Uma mente adoecida em um corpo saudável não vai ter a correspondência para executar as funções precisas para a iluminação. E a alma, nesse caso, ela desce de nível. Obviamente, ela vai ser declinada. Concluindo a linha de Prentice, os pensamentos criam a nossa realidade e a realidade molda o corpo. Cuide dos seus pensamentos e você cuidará do seu corpo. Para ele é consequencial. Para ele tem uma causa e uma consequência. O pensamento é sempre a causa nesses aspectos. Aqui, por ser Rosa Cruz, eu trago um pouquinho, brevemente, sobre a Rosa Cruz, em que nós compreendemos que a alma é a centelha divina que nos anima. Ela é a parte do todo, parte do grande universo que nos anima. E como é parte do todo, a centelha divina é aquilo que eu devo alimentar. Portanto, a harmonização espiritual é extremamente importante. Sem a harmonização espiritual, através de técnicas, através de práticas esotéricas, nós não conseguimos encontrar essa harmonização espiritual, ficamos aquém. E através da alquimia, no caso interior, né, e de olhar para dentro e se reformular e modificar e fazer essa transmutação do que nós sentimos, pensamos, vimos, ouvimos, isso fica à deriva. Nós não podemos chegar a uma harmonização espiritual sem fazer essa alquimia interior e focar no nosso processo de evolução individual. Aquela frase, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, traz muito sobre o que é a alma relacionada ao corpo. Porque se você, conhecer o seu corpo, conhecer como você se relaciona com ele e melhorar essa relação, você vai estar de boa, você vai estar bem com o universo e com os deuses. O verdadeiro conhecimento começa com a compreensão do próprio corpo e da própria alma e leva à realização do divino. Então, no caso, não há conhecimento sem o conhecimento do corpo. E quando falamos de conhecimento de alma, é entender quais são nossas vontades, quais são nossos anseios, o que alimenta a nossa centelha divina para a nossa existência aqui fazer valer a pena. Rosa Cruz também tem uma frase de: o corpo é um campo de trabalho sagrado onde a alma realiza sua obra de iluminação e transformação. Essa realidade de transformação e entendimento que o corpo é onde se realiza um campo de trabalho também é muito comum pelos maçons, que entendem que o corpo é um templo de Salomão e você precisa fazer a sua obra nele, fazer galgar, né, a evolução do corpo físico e cuidá-lo. Concluindo, né, o importante são a combinação de práticas e intenções. Para alguns aqui o yoga não é interessante, mas às vezes focar na respiração é importante e vocês adequam isso na rotina. Para alguns, algumas práticas como a meditação, a visualização positiva que Prentice muito traz,
são muito mais coerentes do que ir ao parque meditar. Então, aqui a combinação de práticas e intenções em cada uma é importante para a gente escolher aquilo que cabe a nós para nos conhecer e evoluir o nosso corpo, também a nossa alma. É importante também o intermédio da mente para as ações. Porque de nada adianta nós termos pensamentos positivos, nós termos o corpo como executor das intenções da alma, mas nós não utilizamos a nossa mente para dar ação para o corpo. Portanto, o corpo ligado à mente vai receber ações, comandos dessa mente. E essa mente, dentro das práticas e intenções que nós falamos anteriormente, é o que vai guiar o corpo pelo caminho correto. E vai fazer as ações serem ações que realmente vão fazer diferença na evolução espiritual, na iluminação e satisfazer a nossa alma. A harmonia e a disciplina. Importante dentro de todos que nós falamos, a harmonia do corpo físico com a mente, com o emocional, com a alma é de suma importância. E a disciplina. Mas por que disciplina? Porque se você fizer isso por 5, 10 dias, não vai valer para toda a vida. Vai cair. Então você precisa ter a disciplina de regularmente ou visitar o que você precisa visitar dentro de ti, ou realizar as ações e as intenções do que nós estamos conversando. Como reflexão final, queria deixar a voz: como posso criar mais harmonia entre a minha vida física e espiritual? Isso é uma pergunta que vocês vão responder em casa. E como posso usar os meus pensamentos e práticas diárias para fortalecer essa conexão? Como disse, o único templo é o corpo, né? Então, se o único templo é o corpo, o templo de cada um aqui é onde nós precisamos observar. Então, não cabe a mim perguntar, dizer para vocês como criar mais harmonia e como usar os pensamentos em práticas diárias. Eu sugiro algumas coisas e eu espero que isso elucide, inspire e transborde pensamentos positivos, transborde intenções puras, para que nós possamos cada vez mais encontrar e ir em sentido da luz maior que nos guia. Eu agradeço a todos e uma ótima noite.